Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre algumas regras que nós precisamos ter para a eleição de um líder de turma. Então, dentro do protagonismo juvenil, a gente vai falar de algumas práticas que esse líder precisa ter para poder fazer um bom trabalho. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês algumas características de um líder que eu considero muito importantes e essenciais. Bom, primeiro, eu gostaria que vocês analisassem esse pequeno gráfico que eu trouxe. Esse princípio, ele vem de algumas organizações, mas eu trouxe para cá para a gente fazer uma comparação. Bom, o que é ser um líder? Primeira coisa, quando você não é um líder, você lidera a si mesmo. O que isso quer dizer? Que você está preocupado com a qualidade, com a produtividade e organização somente sua. Então você está preocupado com a sua qualidade de estudo, com a sua produtividade, o que você está conseguindo fazer, com seus próprios resultados e com a sua própria organização. Isso é liderar você mesmo. Ok? Agora, a partir do momento que você se torna um líder, você passa a liderar outras pessoas e aí a complexidade acaba se tornando um pouco maior. Então, o primeiro ponto que eu queria ressaltar é que o líder ele precisa ter essa visão de liderar a si mesmo, isso é uma coisa necessária para ele se destacar também, e você precisa passar desse nível 1 para o nível 2, que é liderar outras pessoas. E aqui eu gostaria de ressaltar alguns pontos importantes. Primeiro, o líder de turma ele precisa ter credibilidade. O que significa isso? O que é ter credibilidade? Quando você tem credibilidade, as pessoas passam a te respeitar. Quando uma pessoa tem um nível de conhecimento elevado, quando ela sabe fazer bem alguma coisa, quando ela consegue se comunicar com as outras de uma forma respeitosa, ela acaba ganhando uma certa credibilidade. Então, a pessoa, ela precisa ser um exemplo para as outras pessoas conseguirem seguir aquela pessoa, seguir, respeitar, compartilhar informações, dizer o que ela está sentindo, dizer as suas dificuldades para aquele representante. E aí, esse representante, esse líder de turma, ele vai passar essas dificuldades da pessoa e também daquele grupo para a coordenação, para a direção, para poder resolver aquele problema. Então a pessoa ela precisa ser exemplo daquela turma. Ela precisa ser esforçada, disciplinada, ter autoconfiança, fazer tudo aquilo que é necessário para fazer um bom trabalho, para ter uma boa liderança. Bom, o segundo ponto que eu quero ressaltar é a questão do comprometimento. A pessoa ela tem que se comprometer com aquilo que ela se propôs a fazer. Se ela é um líder de turma, ela precisa fazer tudo o que está ali no papel para ela fazer. Ela precisa se comunicar com as outras, verificar as dificuldades que as pessoas estão tendo, aquilo que a turma está reclamando, né? Aquilo que a turma verifica que é um problema. Aí o líder tem essa função de compartilhar aquilo com a instituição, que no caso é a nossa escola. Com relação ao comprometimento, eu acho importante dar um exemplo. Nós temos o líder de turma e temos os liderados, que é o grupo de pessoas. O líder, ele precisa se destacar com relação às outras pessoas, porque de nada adianta a pessoa querer ser um líder se ela está abaixo das outras, concordam comigo? Por exemplo, como eu quero ser a líder de turma se as pessoas não me admiram, se as pessoas não veem em mim nada positivo? Então, gostaria que vocês tivessem essa visão para escolher o representante da turma de vocês, ok? Então, com certeza, se a pessoa tem comprometimento, esforço, dedicação, se tem atitude, ela com certeza vai ter o respeito daquela turma.
Outro ponto, ele ou ela pode exigir de mim, ou seja, aquele líder, aquela pessoa pode exigir de mim. Por quê? Porque aquela pessoa exige dela mesma. Olha que interessante. Por que que eu posso exigir de vocês? Porque eu faço a minha parte. Por que que eu posso cobrar de vocês? Porque eu faço a minha parte, porque eu faço aquilo que tem que ser feito, porque eu dou o exemplo, ok? Por que que eu peço para vocês estudarem? Porque eu estudo. Então é mais ou menos essa visão que a pessoa precisa ter, que a turma precisa ter. Outro ponto, a questão do acompanhamento da turma. Com certeza esse acompanhamento é através da comunicação, mas eu gostaria de ressaltar com vocês que comunicação não significa conversar de uma forma, como é que eu vou dizer, só falar com a pessoa. Se comunicar não é só falar. Não, se comunicar é colocar em pauta aquilo que precisa ser conversado, que precisa ser ressaltado e não somente uma simples conversa. Então, comunicação é falar aquilo que é necessário ser dito, ok? E aqui eu trouxe algumas características importantes que um líder precisa ter. Autoconhecimento, ou seja, ele precisa se conhecer e também buscar o conhecimento, ele precisa ser melhor a cada dia para mostrar aquilo para as outras pessoas. Comunicação, ele precisa se comunicar, lembrando que se comunicar não é dar ordens, é a pessoa falar de uma forma em que ela está inserida naquele meio também. Então ela precisa falar aquilo que ela precisa e que as outras pessoas também precisam. Outro ponto, empatia, se colocar no lugar das outras pessoas. Confiança, inteligência emocional. Por quê? Porque o líder, ele vai precisar enfrentar obstáculos, vai precisar tentar resolver problemas mais complexos. Então o líder precisa ter uma certa inteligência emocional para isso. Atitude é essencial para qualquer líder. Você precisa mostrar atitude para que as pessoas sintam segurança em você. E o último ponto é a motivação. Você precisa ser um líder inspirador para aquelas pessoas te ouvirem, para aquelas pessoas te respeitarem, ok? E aqui no próximo slide eu trouxe alguns pontos que a gente precisa ressaltar. Primeiro ponto, o líder ele vai representar aquela turma, ou seja, vai ser um elo entre a turma e a direção, ou entre a turma e a coordenação. Então o líder ele vai ser um intermediário. Segundo ponto, quando necessário, ele precisa participar de reuniões com a direção ou com a coordenação, sempre que for solicitado. Terceiro ponto, caso algum professor necessite de auxílio, ele precisa ali estar disposto a ajudar. Quarto ponto, incentivar a união entre os colegas e não a discórdia, né? Tem que incentivar a união. Quinto ponto, levar a reivindicação ou proposta da turma à coordenação ou à direção. Aquilo que a turma tem necessidade ou alguma reclamação, aí aquele líder vai levar aquilo, aquela proposta ou a coordenação ou a direção. E sexto ponto, estabelecer uma forma de comunicação permanente. Como a gente está nesse período de pandemia, é necessário que o líder esteja sempre em contato com a turma e é importante marcar um horário para fazer essa reunião, para saber o que a turma está gostando, o que não está gostando e levar essas informações para a coordenação ou para a direção. E aqui a última frase que eu trouxe, que eu acho importante, liderar, né? Liderança. Sozinho ninguém chega a lugar algum, né? Então nós precisamos nos unir para que a gente sempre possa melhorar, principalmente nesse período de pandemia. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro e analisem bem aquela pessoa que vai ser o representante da turma, aquela pessoa que vai te representar. Ok? Então, se ficar aí alguma dúvida, pode me procurar pelo WhatsApp que a gente conversa melhor sobre o assunto. Então, de qualquer forma, bons estudos e até um próximo encontro.